Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o fotolivro Seres, o Amor Tece o Amanhã. Para falar sobre esse assunto, recebemos uma das autoras da obra, a Silmara Durães. Ela é graduada em Rádio e TV pela UFMA. Também são autores do livro os professores do curso de Comunicação Social Audiovisual da UFMA, Patrícia Azambuja e Ramon Bezerra. Silmara, seja bem-vinda. Muito obrigada, Borges. É muito bom poder estar aqui e falar desse trabalho. Começo te perguntando sobre o nascimento desse livro, como é que ele surge, esse ensaio fotográfico que foi feito na praia do Mangue Seco, município de Raposa, que deu origem aí ao fotolivro. Esse trabalho ele começa em 2023 como uma ação de extensão. Na época a gente estava desenvolvendo um projeto chamado Divulgação Científica e etc. E a gente produzia textos de forma semanal a serem publicados no nosso Medium. Então eram temáticas diversas que reuniam a interface entre comunicação, economia e tecnologia. Um dos conteúdos abordados foi o racismo algorítmico. E naquele contexto a gente também divulgava esses textos nas plataformas digitais, então produzia conteúdo. E uma das ideias foi produzir um ensaio fotográfico para que a gente pudesse discutir o papel das imagens no enfrentamento ao racismo algorítmico. Esse fenômeno ele acaba reforçando, práticas de racismo dentro do ambiente digital. Então, a gente estudou um pouco mais sobre isso e propôs imagens de pessoas negras em situações de cuidado, de afeto, de acolhimento. E a ideia era que a gente pudesse, de forma prática, enfrentar esse fenômeno social, né? Então, o ensaio, que vai dar origem ao fotolivro, ele surge como uma ação de extensão, mas também aliando ali ensino e pesquisa dentro do grupo de pesquisa, etc. Como é que a imagem ela pode ser abordada como uma ferramenta de enfrentamento ao racismo? A gente discutiu nesse trabalho muito o papel que a fotografia tem ao criar outras narrativas, ou de criar narrativas, né? E eu acho que o grande papel que ele desempenha é a gente discutir quais são as narrativas que estão sendo criadas por meio das imagens que a gente está o tempo todo distribuindo, inclusive nas plataformas digitais. Da mesma forma como a gente vê que no mercado de trabalho, que pessoas negras estão em vagas de subemprego, pessoas negras têm menos acesso a políticas públicas. No âmbito da imagem, a gente percebe que essas pessoas elas também estão sendo representadas de uma forma muitas vezes até degradante, porque o que a gente vê associado a pessoas negras são situações de violência, são situações de pobreza, de miséria. Então, a gente precisa também, a partir da imagem, construir outras narrativas possíveis que, inclusive, possam funcionar como uma estratégia até de dignificação dessas existências. Então, conseguir dar representações que sejam compatíveis com a força, com a beleza, com a potência desses corpos também na nossa sociedade. Então, a imagem, ela cumpre esse papel também de propor outras possibilidades, né? Então, as representações, os símbolos que contornam a nossa vida, eles também estão em disputas, na sociedade, e eu acho que esse trabalho, ele vem exatamente para que a gente possa disputar essas narrativas. Então, se o racismo ele está o tempo todo colocando essas pessoas, esses corpos especificamente, em situações degradantes, a gente vem na contramão para dizer que não, pessoas negras também se amam, também se cuidam, também precisam ser celebradas. Então, a imagem ela pode disputar narrativas na sociedade e pode construir outras possibilidades de existência também. Agora, Silmara, o amor, ele é o tema central do fotolivro, mas o fotolivro ele aborda o amor como uma experiência coletiva. De que forma isso reverbera no fotolivro? O amor é uma daquelas coisas, talvez uma questão universal, né? Na história da humanidade, da filosofia, da literatura, todos os grandes autores
e na nossa vida ordinária a gente se depara com essa questão. Então, o que é o amor, afinal? E a gente usou como referência para esse trabalho e para pensar amor uma autora chamada Bell Hooks. Ela é estadunidense e ela vai demonstrar como que o amor, ele, por mais que possa ser possa ser um sentimento, associado a um sentimento, mas ele é sobretudo uma prática. Então, quais são as práticas que a gente desenvolve para... exercício. É um exercício. Então, quais são as práticas que a gente promove para engrandecimento mútuo, para o cuidado, para a preservação da existência do outro? Então, a Bell Hooks, ela traz o amor para essa dimensão da prática social, e que precisa ser uma prática que ela não consente com violência, que ela não consente com abuso. Então, quando a gente escolhe pautar o amor, que pode parecer uma coisa tão etérea, tão subjetiva, metafísica até mesmo, sob essa perspectiva, é dizer assim, nós temos uma demanda fundamental de nos sentirmos amados, pertencentes, que as pessoas possam nos olhar e a partir desse olhar também é que a gente vai se afirmando no mundo, né, na vida. A gente depende desse olhar do outro, ou seja, a gente depende do amor do outro para que a gente possa ser quem a gente é. Então, quais são essas práticas que podem potencializar a vida de pessoas negras? Né? A gente sabe que, se a gente for pensar na infância, né, Borges, pessoas e crianças que são amadas, têm ali muita atenção, elas têm muito mais possibilidades de prosperar na existência. E eu estou falando de prosperar, de conseguir se desenvolver de forma adequada, de conseguir conquistar os seus sonhos, de conseguir ser uma pessoa saudável minimamente. Então eu acho que trazer o amor é para que a gente possa refletir sobre quais são as práticas que a gente consegue desenvolver na sociedade para a preservação dessas existências. E isso atravessa o fotolivro não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, porque o que a gente entendeu é que não adianta só a gente produzir imagens, né, que vão ali ser vistas pelas pessoas consumidas. A gente precisa que essas imagens, elas sejam reflexo de uma experiência real. Então, que aquelas pessoas que estavam ali em campo, elas pudessem também, naquele momento, estar preocupadas em como é que a gente potencializa, como é que eu uso a minha vida para potencializar a vida do outro. Então, isso foi um dado, assim. Muito bem, estamos conversando com Silmara Durães, ela que é uma das autoras do fotolivro Seres, o Amor Tece o Amanhã, que também tem como autores os professores do curso de Comunicação Social Audiovisual da UFMA, a professora Patrícia Azambuja e o professor Ramon Bezerra. Agora, Silmara, quando se fala do livro como um lugar de encontro, o que você colocaria nesse sentido? Eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho. Esse livro, ele que agora tem essa versão de livro, mas ele foi ensaio, foi conteúdo para as plataformas digitais, ele virou exposição, que ficou durante 15 dias lá no Palacete Gentil Braga. A gente chamou todo mundo para fazer parte desse projeto, então foi nas diretorias aqui da universidade para pedir apoio, foi lá no Palacete, foi na Secretaria de Igualdade Racial. Então a gente de fato fez em torno desse projeto um grande encontro. E eu acho que isso é o grande fundamento da comunicação, é promover conexões, é promover encontros para que a gente consiga construir sentidos sobre a existência. Então, a gente, na comunicação, está muito preocupado sobre como é que a gente constrói os sentidos sobre alguma coisa. Então, esse fotolivro, desde o seu processo mais iniciático ali em 2023 até agora, em 2026, virando fotolivro, ele promoveu muitos encontros, né, de pessoas consigo mesmos, de pessoas com conteúdos, com temáticas, com pesquisas também, porque teve um processo de divulgação científica. Então eu acho que esse é o grande ofício da comunicação e acho que a gente cumpriu muito bem assim, o que a gente se propunha e foi além do esperado também, Borges.
Você está envolvida com esse projeto desde a idealização do ensaio, agora está sendo lançado o fotolivro, mas já teve exposição física, virtual, como você colocou há pouco. Qual a importância desse projeto na sua trajetória com base na comunicação? Olha que engraçado. Eu comecei esse projeto, acho que eu estava talvez no 4º período, não sei, da graduação. Ali a gente estava querendo produzir conteúdo para as plataformas e pensando as ideias mais inovadoras que a gente poderia ter. Então, esse trabalho, na minha trajetória, ele me disse, durante todos esses anos, que era possível a gente sonhar e que era possível a gente realizar. E que era possível a gente trazer em torno da gente uma rede de pessoas que também sonham com outros mundos, que também sonham com que sonham com um mundo onde, por exemplo, o racismo não é um dado. Então, eu acho que a importância desse trabalho é que a gente pode, sim, construir sonhos de forma coletiva e entrego agora, né, esse fotolivro, por exemplo, já graduada, de novo, a gente lançou aqui na universidade para os alunos de comunicação. Então, é dizer que a gente pode sonhar e a gente pode, sim, criar alternativas para os problemas que a gente encontra. Então, ele cumpre um papel fundamental. Foi lindo todo esse processo e agradeço muito também aos professores que estiveram comigo e com todos os outros estudantes, porque esse fotolivro ele é resultado de um trabalho coletivo. Foram 5 fotógrafos envolvidos, vários modelos também. Então, além do etc., a gente contou com o apoio do coletivo NUP, que é um outro grupo de pesquisa da universidade. A gente também conta agora com o Acervo BemTV, que é um projeto que tem esse trabalho de preservação de imagens dos estudantes do curso de comunicação. Então, eu acho que é sobre a gente poder construir uma comunidade dentro da universidade que nos permita sonhar outras realidades. Silmara, eu finalizo te perguntando, com atenção a quem nos acompanha neste momento e se interessou por esse trabalho, pelo fotolivro, como é que faz para acessar, onde é que ele está disponível? O material está disponível no nosso site, no etc.ufma.br e também no acervobemtv.ufma.br. Vocês podem acessar, vai estar disponível para baixar, vai estar disponível para ver no site, com uma interação super legal que foi desenvolvida pelo Bruno Goulart, que é o nosso design de interface do etc. E produtor também do Rádio Sergipe Entrevista. Então, acessem, vejam, baixem, tá muito lindo e compartilhem também com estudantes, com pessoas da comunicação que podem se interessar pela temática. Muito bem, conversamos com Silmara Durães, ela é graduada em Rádio e TV pela UFMA e uma das autoras do fotolivro Seres, o Amor Tece, o Amanhã. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Borges, satisfação enorme. Até o próximo programa.